São Geraldo, tu és minha luz. Vou seguir teus passos, quero ver Jesus. Oh, meu São Geraldo, tu és minha luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhinhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Américo, reitor desta basílica dedicada a São Geraldo,
caros confrades, Padre Paulo, irmão Domingos, querido povo de Deus, aqui presente na Basílica nessa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, estamos iniciando um evento muito importante para a Basílica, para a cidade de Curvelo e região, para o nosso coração católico que ama São Geraldo. Inicia-se a 8ª. Alguém poderia dizer, mas todo ano nós temos 8ª? Pode ser um evento até repetitivo ou rotineiro? E eu digo que não. Cada 8ª é diferente. Diferente primeiro porque nós estamos diferentes de um ano para cá. Quantas coisas aconteceram em nossas vidas e nos mudaram. Diferente porque é a segunda 8ª celebrada em tempo de pandemia, com tantas restrições e protocolos diferenciados. Diferente porque São Geraldo tem uma palavra de Jesus a nos dar em cada momento, em cada tempo em que nós vivemos. Portanto, iniciemos essa 8ª com o frescor da novidade. É um tempo de graça, é um tempo de bênção, em que os céus se abrem para Deus derramar muitas graças nesse tempo, pelas mãos de São Geraldo Magela, nosso querido e amado irmão redentorista. Mas é também um tempo de muito aprendizado para a nossa fé, amadurecimento para a nossa experiência religiosa, fortalecimento do nosso amor à igreja. Por isso, vamos iniciar um verdadeiro retiro espiritual, um caminho de fé, uma peregrinação ao longo desses 8 dias da 8ª de São Geraldo. Que seu coração esteja preparado, tanto você aqui de Curvelo, que vai poder participar presencialmente, como você que vai nos acompanhar sempre às noites, através da internet. Coração aberto para aprender com São Geraldo. E olha, ele é um grande mestre na fé. Aliás, as leituras que acabamos de ouvir nos trazem 3 traços de São Geraldo, que são muito importantes para nós. A primeira leitura, São Geraldo, um homem de sabedoria. Na segunda leitura, São Geraldo, homem da palavra de Deus. No Evangelho, São Geraldo, homem despojado e humilde. Percorramos brevemente cada uma dessas leituras. A primeira leitura é do livro da sabedoria e nos fala de Salomão, filho de Davi, que pediu a Deus sabedoria ao invés de ouro, prata, riquezas e poder. E o coração de Deus se alegrou com Salomão ao ver o desejo desse jovem feito rei, pedindo sabedoria para governar o povo de Israel. E no texto de hoje ele diz: orei e foi-me dada a prudência, foi-me dado o espírito de sabedoria. Eu preferi a sabedoria aos cetros e tronos, pois ao seu lado todo ouro é um punhado de areia. Amei-a mais que a saúde e a beleza, quis possuí-la mais do que a luz. Que sabedoria é essa? Ora, quando nós queremos conhecimento, ciência, nós vamos para a academia, ou seja, a universidade, as escolas, os livros, e neles aprendemos conhecimentos que são tão importantes para a nossa vida. Sabedoria é diferente. A sabedoria, ela vem da nossa experiência com Deus. No livro da sabedoria, a sabedoria se confunde com o próprio Deus. Deus é a sabedoria em essência. Buscar a sabedoria é buscar o próprio Deus. Uma pessoa pode ter pouco conhecimento na vida, pode ser inclusive analfabeta e ter muita sabedoria.
E às vezes nós vamos encontrar pessoas que têm mestrado, doutorado, ou seja, muito conhecimento, muitos títulos, mas que têm pouco ou nenhuma sabedoria, porque são pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas. O que é a sabedoria? É essa presença de Deus em nossa vida que nos leva a praticar, a concretizar na realidade os valores de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais equilibrada ela é, mais serenidade ela tem para lidar com as dificuldades e desafios da vida. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais ela escuta a voz de Deus diante de todos os acontecimentos, bons e ruins da vida. Ela não se desespera, ela não se revolta, ela não se fecha em si mesma diante dos problemas, mas também diante dos sucessos e conquistas não se embebeda, não perde os limites, não perde a noção do tempo, do espaço. Quem tem sabedoria tem equilíbrio, seja para os momentos difíceis, seja para as situações alegres e bonitas da vida. Se há uma oração que nós todos devemos fazer a cada manhã, é: Senhor, dai-me sabedoria para viver esse dia, para o meu trabalho, para a minha convivência com as pessoas, para a minha vida com o próprio Deus. Porque quanto maior a sabedoria, maior o amor. Quanto mais sabedoria uma pessoa tem, mais ela sabe conviver com os outros, superando brigas, conflitos, superando discórdias e divisões. Sabedoria. São Geraldo foi um homem sábio. Na porta do quarto dele, já ao final da vida, ele escreve: aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e enquanto Ele quiser. Isso é sabedoria. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. É querer colocar como critério da vida aquilo que é de Deus, não aquilo que é da minha inteligência, da minha beleza, da minha riqueza, do meu jeitinho, mas Deus em primeiro lugar. Por isso, celebrar a oitava de São Geraldo é pedir para todos nós: dai-nos sabedoria, Senhor, para as nossas atividades, nossos encontros, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho. Sabedoria. A segunda leitura nos fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que a espada. Ela julga os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura que possa esconder-se dela. Olha, é palavra que provoca decisão, escolha. É palavra que vai ao âmago, quer dizer, ao mais profundo da experiência humana. Ler a palavra de Deus, amar essa palavra e colocá-la em prática, significa justamente deixar que essa palavra pense e nos torne pessoas de acordo com a vontade de Deus. Todos temos a Bíblia em casa, creio eu. A Bíblia é um dos livros mais vendidos e mais populares. É pena que muitos de nós, apesar de ter essa Bíblia dentro de casa, ela fica lá, fechada, guardada, trancada, exposta no meio de outros livros, e ela não é lida, ela não é rezada, ela não é guardada no coração, e consequentemente ela não é vivida. Não basta ter a palavra de Deus em nossa casa. Um livro fechado é um livro que não dá vida. É preciso ler, meditar, viver. Embora a palavra de Deus vá além da Bíblia, a palavra de Deus está também nos acontecimentos da vida. A palavra de Deus está nas criaturas, na natureza. A palavra de Deus está nos sacramentos que celebramos. A palavra de Deus está em Jesus principalmente, que é a palavra viva de Deus para nós. São Geraldo é um homem da palavra.
ele se deixava moldar pela palavra de Deus. Por isso, ele era irmão. Naquele tempo, a vida dos irmãos era bem limitada, poucas atividades. E ainda assim, São Geraldo foi chamado por vários grupos de irmãs, de religiosas, para que ele fosse um orientador espiritual, conselheiro, dada a grande sabedoria que ele tinha no coração e a grande abertura à palavra de Deus. São Geraldo, diante das circunstâncias da vida, sabia perceber a presença de Deus, porque essa palavra estava gravada no coração dele. Aprendamos com São Geraldo e peçamos nessa oitava que a palavra de Deus também se inscreva em cada um de nós e que possamos ler, guardar, viver essa palavra a cada dia. No Evangelho, um homem rico sai correndo em direção a Jesus, se ajoelha diante dele e pede: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Um pedido bonito, saudável. A vida eterna é a vida com Deus, seja já nesse mundo e no mundo vindouro, na vida após a morte. E Jesus diz: tu conheces os mandamentos, vives os mandamentos. E Jesus até cita alguns. E perceba, Jesus não cita os 10 mandamentos, mas os que ele cita são todos da nossa relação com os irmãos e irmãs. Olha, não matar é não matar o outro. Não cometer adultério é o marido e a esposa se respeitarem, serem fiéis um com o outro. Não roubarás é respeitar os bens que o outro tem, que não são meus. Não levantarás falso testemunho, não inventar mentiras, calúnias sobre a vida de ninguém. Não prejudicar ninguém, honrar pai e mãe. Veja, Jesus não disse o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não disse o segundo, não tomar seu santo nome. Não, ele tomou justamente os mandamentos que falam do amor aos irmãos, da caridade, da solidariedade. Ele disse então: viva esses mandamentos e você terá a vida eterna. Mas o homem responde: mas isso eu já faço desde a minha juventude, a minha infância. Eu quero mais, eu quero algo mais exigente. E o texto diz que Jesus olha para aquele homem com amor, porque aquele homem queria mais, porque aquele homem tinha sede de crescimento, de vida. E Jesus então olha para ele e diz: só uma coisa então te falta. Vai, volta lá para sua casa, vende o que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Ou seja, Jesus pede desse homem uma atitude de despojamento, de humildade, de distanciamento das riquezas, dos laços que o prendiam, a ganância, a ambição, a dependência dos bens materiais, para que ele fosse um homem livre, liberto. E qual é a resposta do homem? Quando ele ouviu isso, ficou abatido, triste, e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Ou seja, até obedecer os mandamentos ele consegue obedecer. Mas quando Jesus pede uma mudança do coração, a conversão de vida em relação aos bens materiais, que ele pudesse vender, dar o dinheiro para os pobres. Jesus não pediu dinheiro para si, não, deu aos pobres, aos necessitados. Depois vem, segue-me. Esse homem vai embora, cabisbaixo, tristonho. Toda aquela alegria, aquela empolgação se acabou diante da exigência do desapego, da simplicidade, da humildade. E Jesus então diz: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A linguagem semítica, ela gostava de hipérboles, quer dizer, de comparações assim que chocam.
Por isso ele fala do buraco da agulha e do camelo, coisa que choca, para dizer da dificuldade de uma pessoa que é rica, quer dizer, apegada ao dinheiro, apegada aos bens materiais, que não precisa de Deus, porque seu Deus é o dinheiro. Esse de fato não entra no reino, porque ele não precisa de Deus, ele não conta com Deus, ele não tem o coração aberto a Deus. E Jesus diz: para os homens é impossível salvar-se, mas para Deus é possível, tudo é possível, mostrando que a salvação é dom de Deus. Se é tarefa humana, mas é também dom de Deus, embora precise do empenho, do engajamento também humano. São Geraldo foi um homem profundamente simples e solidário com os mais pobres, humildes, pequenos. O convento dos redentoristas tinha sempre lá nas suas escadarias pobres, mendigos, necessitados. Quantas vezes o irmão Geraldo trouxe os pães lá do convento para distribuir com os mais pobres ali na porta. Geraldo tinha uma sensibilidade muito grande para com os mais necessitados. E ele mesmo era um homem pobre, um homem simples, desapegado. Tanto que quando ele sai de casa para se encontrar com os redentoristas, ele deixa um recado para a mãe: mãe, não se preocupe comigo, eu vou embora para ser santo. Olha, Geraldo, um homem cheio de sabedoria. Geraldo, homem da palavra de Deus. Geraldo, homem do despojamento e da humildade. Certamente a oitava de São Geraldo 2021 é um caminho de muita fecundidade para todos nós que vamos participar. Aproveitemos cada Eucaristia, cada encontro, cada procissão, cada terço. Aproveitemos cada encontro aqui na igreja, para que essa palavra penetre em nossos corações, nos traga sabedoria e nos torne capazes de desapegar daqueles bens dos quais ainda somos dependentes e escravos. Deus nos quer livres, dependendo unicamente dele, que é nosso Deus. Vamos usar as coisas deste mundo, tudo: dinheiro, roupa, carro, moto, terrenos, casas, usemos tudo. Mas sejamos senhores de tudo. Não sejamos dependentes de nada disso. Sejamos livres e libertos para Deus. Que São Geraldo nos ajude ao longo dessa oitava a crescermos em santidade como ele cresceu. Que São Geraldo nos ajude ao longo desses 8 dias que vamos rezar a buscar a santidade de vida, a sabedoria, a palavra e a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.